Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio com as considerações da leitura bíblica diária. E na nossa maratona, na última leitura, passamos pelos Salmos 115 e 116. E a palavra que eu separei para nossa reflexão dentro desses dois salmos é culto. O conceito de culto nas Escrituras, fundamental para a vida de Israel e da igreja primitiva, transcende a ideia moderna de um mero ritual. A palavra culto nas Escrituras sagradas carrega significados profundos que transcendem rituais exteriores, refletindo uma relação íntima entre o ser humano e Deus. No Salmo 115 e 116, o culto é contrastado entre a idolatria e a verdadeira adoração ao Deus vivo. No hebraico, culto é avad. Avad significa basicamente servir ou trabalhar, sendo frequentemente usada para descrever o serviço religioso prestado a Deus ou aos ídolos. Salmo 115, versículos 4 ao 8. No Salmo 116, o salmista se identifica como o teu servo, o Abdeká, revelando que o culto verdadeiro é uma expressão de submissão e gratidão a Deus. No Salmo 115, Abade aparece implicitamente ao descrever os ídolos e seus adoradores, que se tornam semelhantes a eles, sem vida e sem entendimento. Embora Abade não apareça diretamente, o Salmo 115 convoca o povo a confiar no Senhor, versículos 9 a 11, o que implica uma atitude de serviço e lealdade exclusiva, em contraste com o serviço aos ídolos, que não podem agir. No contexto bíblico, o serviço a Deus, o avad, inclui atos de louvor e sacrifício. O Salmo 116 expressa a gratidão do indivíduo por meio do seu livramento, prometendo cumprir os seus votos e levantar o cálice da salvação, verso 13, que são atos centrais no culto do templo. E no grego, culto é latreuo. Latreuo significa prestar serviço sagrado e é usado para descrever o culto exclusivo a Deus, Hebreus 9,14. O termo implica um serviço que não é apenas externo, mas que parte de uma devoção interior, como o salmista expressa no Salmo 116, versículos 12 ao 14. Em harmonia com o Salmo 115, latreuo é usado no Novo Testamento para condenar o culto a falsos deuses, reforçando a centralidade do Deus verdadeiro. Assim como Avad, latreuo carrega a ideia do serviço exclusivo. O Salmo 115, ao condenar os ídolos que não falam e não veem, versículos 4 a 7, estabelece que o único digno de latreuo é o Deus que age e ouve, reforçando a proibição de idolatria. Embora o Salmo 116 se concentre na ação de graças, o ato de louvar publicamente e cumprir os votos, verso 14, é um testemunho de serviço e adoração ao Deus que salva, abrangendo toda a vida e não apenas um ritual isolado. E três aspectos nós podemos traçar do culto a partir dessas informações e a partir da leitura de hoje. Primeiro, exclusividade. O culto é reservado somente ao Deus vivo e criador. O Salmo 115 define o culto por negação, destacando que os ídolos são impotentes, reforçando a exigência de que adoração e serviço sejam dedicados apenas ao Senhor. Segundo, voto. O culto é frequentemente a resposta obrigatória ao livramento e à graça de Deus. O Salmo 116 demonstra isso com uma pergunta retórica: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Versículo 12, cuja resposta é o cumprimento dos votos no contexto do culto público. Finalmente, engajamento. O culto verdadeiro não é apenas rito, mas confiança ativa e engajamento da vida. Os salmos concluem com a bênção e o louvor perpétuo, Salmo 115, 18, mostrando que a vida do crente é um contínuo serviço e adoração a Deus. Concluindo, o culto público, à luz do Salmo 115 e 116, é mais que liturgia, é serviço, entrega e comunhão com Deus. Os termos avad e latreuo revelam que adorar é viver para Deus com integridade, em contraste com a esterilidade da idolatria. O verdadeiro culto nasce do coração grato e fiel. Vou terminar lendo um trecho do Salmo 115, onde Davi contrasta a adoração ao Senhor com a adoração aos ídolos.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Esse é o nosso Deus vivo e verdadeiro e o único que merece toda a adoração, todo o nosso serviço, toda a nossa entrega. Que nós não o troquemos por nada deste mundo, seja um ídolo literal ou qualquer coisa que coloquemos no seu lugar. É isso. Por hoje, nas próximas considerações, falaremos sobre os Salmos 117 e 118. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até amanhã, se o Pai permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.